Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso canal. Fazia algum tempo em que não nos encontrávamos por aqui e este é o primeiro episódio deste ano de 2026. Havia tirado umas férias e estamos aqui para compartilhar conhecimentos, discutir e debater ideias e entender a nossa história como um elemento de construção essencial para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, entendermos o passado para compreendermos o presente sem não repetir os erros deste passado e repetir, obviamente, os acertos. Porque muitas vezes a gente olha para a história e achamos que há muitos erros na história, e de fato há erros deploráveis, mas também há momentos gloriosos, inclusive na nossa história do Brasil, em que muitas vezes, até por elementos da própria formação escolar, não foram elencados de uma forma factual, realista. Apesar de a nossa história do Brasil recente, do Império e do descobrimento haver elementos repugnantes em que, de qualquer maneira, sobre qualquer espectro, temos a noção de que esses elementos são condenáveis e devem ser superados. Mas a gente precisa compreender que neste processo histórico há heróis, há lutas, há grandes compatriotas como André Rebouças, como Ana Terra, figura fictícia de um romance, mas que representava lutas de mulheres reais, tanto no contestado quanto nas lutas internas, a exemplo de Anita Garibaldi, de Maria Rosa, da própria Leopoldina, grande abolicionista, e que assinou de fato a nossa Carta de Independência. O tema de hoje é um tema bastante importante. Vamos tratar um pouquinho sobre a Revolução Federalista, compreender esse processo importantíssimo da nossa história. Para compreendermos a Revolução Federalista, precisamos entender o processo de proclamação da República, que se deu em 15 de novembro de 1889, sob um golpe de Estado, devemos deixar isso claro, liderados pelo então Marechal Deodoro da Fonseca, que, via de curiosidade, ele não era um republicano convicto. Na verdade, ele tinha disputas políticas com o Visconde de Ouro Preto, que era o cargo, era um homem que ocupava a presidência de ministros, equivalente a um primeiro-ministro. Então, é evidente que a proclamação da República ela se dá também por uma revolta massiva de barões, de proprietários de terras, indo, investindo no café, anteriormente a cana-de-açúcar, que perderam sua mão de obra escrava após a abolição da escravatura, um ano antes, por lutas de grandes abolicionistas como o próprio André Rebouças e, por fim, com a assinatura da princesa Isabel naquele ano de 1888. É evidente que a proclamação da República foi um elemento que se deu unicamente
entre uma elite acuada e principalmente entre a caserna, entre os oficiais do exército, deixando claro que a marinha, em sua quase totalidade, era leal a Dom Pedro II, né? Só que o exército, desde 1870, com o final da Guerra do Paraguai, se tornou assim um berço de positivismo, né? O positivismo ele vai ter aí um papel fundamental no processo do golpe de 1888, de 89, e o positivismo ele vai ser o elemento crucial no período da República da Espada, que se dá ali de Deodoro e principalmente ao Marechal Floriano Peixoto, governo este que vai se dar a Revolução Federalista. Né? Então é importante a gente entender esses pontos para chegarmos no que foi a Revolução Federalista. Então a Revolução Federalista ela se dá no ano de 1893, na então província do Rio Grande do Sul, cujo presidente da província eleito é Júlio de Castilhos. Né? Júlio de Castilhos ele é um republicano, defensor do positivismo e defensor da República da Espada e um florianista, né? Um apoiador de Floriano Peixoto. Né? E nós temos aí nesse processo, né, o Gaspar Silva Martins, que ele é um grande opositor de Júlio de Castilhos. Gaspar ele é filiado ao Partido Liberal, ao antigo Partido Liberal, que não necessariamente é monarquista, contudo tinha uma presença forte na monarquia. E tem o Partido Republicano Rio-Grandense, do Júlio de Castilhos, que tem ideias positivistas e centralizadoras, e defensor do centralismo, né, positivista, flertando com o governo autoritário de Floriano Peixoto. Contudo, né, ele se elege, Júlio de Castilhos, e há um movimento de rebeldes que não aceita essa eleição, né, e há uma disputa, né, cerca aí de um exército de rebeldes recrutados em apoio a Silva Martins e liderados, né, por Gumercindo do Saraiva, né, que é o grande líder federalista, que vai tomar aí a parte das Missões, Rio Grande do Sul, toma Santa Catarina, tem a tomada em Florianópolis e vai até o grande confronto na Lapa em 1894 e até a sua tomada chegam até Curitiba, né, onde os pica-paus, que eram maragatos e leais a Floriano Peixoto, tem esse embate, né, em que os republicanos leais a Floriano Peixoto acabam aí vencendo, né, a disputa em favor do governo, dos governistas, e então Gaspar Silva Martins, né, e suas tropas acabam sendo perdedoras. E neste processo, né, com a grande disputa da Lapa, né, com a chegada em Curitiba e o embate entre pica-paus
forças, devemos lembrar que além dos chimangos e maragatos, nós temos aí grandes tropas federalistas que são enviadas por Floriano Peixoto para o sul, onde as forças governistas então têm aí um grande apoio e acabam derrotando os rebeldes federalistas. Os federalistas existiam com um bojo, como um escopo de ideias, justamente uma maior autonomia da província do Rio Grande do Sul. Eles defendiam um governo parlamentarista, ao contrário dos aliados de Júlio de Castilhos, que era representante na província do Rio Grande do Sul, o defensor do governo positivista totalitário de Floriano Peixoto. Então, essas duas forças políticas aí tomam conta do poderio de lutas entre essa aristocracia gaúcha, e onde se configura até as fronteiras ali, divisas do Paraná, marcando então esse grande conflito que foi, depois da revolta de Farrapos, um dos maiores já acontecidos na região sul. O Barão do Cerro Azul, o paranaense de Curitiba, ele foi um liberal convicto, monarquista. Nesse caso, o Barão do Cerro Azul foi um monarquista, e ele ele tem aí, lá em Curitiba, um apoio muito grande aos liberais, e ele é um ferrenho opositor aos governistas de Floriano Peixoto. Ele acaba aí sendo preso e executado nesse processo. Então, resumidamente, essa foi a Revolução Federalista. Vamos fazer também episódios sobre o Antônio Conselheiro, as revoltas populares, como o Contestado, já lá a partir de 1912, e então vamos entendendo esse conturbado processo da Primeira República, que vai findar só em 1930 com o golpe contra Washington Luiz, contra Júlio Prestes, liderados aí por Getúlio Vargas. Muito obrigado. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. Até!